Caixa pra lá. Bom. Bora. Tá bom. Bora. Começar. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Açu, iniciamos nossos trabalhos e declaro aberta a 4ª sessão extraordinária do dia 6 de julho de 2023, em período de recesso. Autoriza a senhora Dineide a fazer a chamada parlamentar. Presença dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Açu, na 4ª sessão extraordinária em período de recesso, do dia 5 de julho de 2023, realizada às 9 horas no Salão Nobre da referida Câmara. José Cláudio Mascarenhas Silva, presidente, Dailton Nogueira Andrade, vice-presidente, José Antônio Dias Leite, primeiro secretário, e Claudiano Gomes dos Santos, segundo secretário. Jodivaldo Carmo Cunha, Edivan Alves dos Santos, Erinaldo Nascimento Sodré, Gésio Couto Rocha, Gilberto Fernandes Dias, Gilvan Freitas Sampaio e Raimundo Gonçalves da Silva. Botou vocês aqui. Obrigado, senhora Direito. Quero retificar aqui o dia da data da sessão, e não é 6, dia 5 de julho de 2023. Obrigado e desculpe. Muito obrigado, senhor secretário. Autoriza a senhora Dineide a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Convido o senhor primeiro secretário para fazer a leitura da ata. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras e senhores que estão presentes aqui no recinto desta casa, senhores vereadores, a você que nos assiste através do Facebook da casa, nosso muito obrigado. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Açu, Estado da Bahia, ata da 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do dia 12 de junho de 2023, realizada às 9 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vereadores de Açu, sob a presidência do vereador José Cláudio Mascarenhas Silva, e secretariada pelos vereadores José Antônio Dias Leite e Claudiano Gomes dos Santos. Havendo número legal sob a proteção de Deus e em nome do povo de Açu, iniciamos nossos trabalhos. O senhor presidente autorizou a secretária Dineide Rocha da Silva a fazer a chamada parlamentar, a qual foi feita. Registrando a presença dos seguintes vereadores: Dailton Nogueira Andrade, Edivan Alves dos Santos, Gésio Couto Rocha, Gilberto Fernandes Dias, Gilvan Freitas Sampaio, Jodivaldo Carmo Cunha e Raimundo Gonçalves da Silva. Verificando a ausência dos seguintes vereadores: Erinaldo Nascimento Sodré. Seguindo, autorizou fazer a leitura da ata da sessão anterior. Logo após, foi submetida em única discussão e votação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. Continuando, autorizou fazer a leitura da pauta da ordem do dia, que foram apresentados 2 projetos de resolução de autoria do vereador Dailton Nogueira Andrade, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão e açuenses aos senhores Daniel Brizo e Fernando Augusto de Carvalho. Logo após,
foram submetidos em discussão. Fazendo uso da palavra, o vereador Dailton fez a leitura da justificativa dos projetos e falou que é um grande prazer homenagear os representantes da Fazenda Santa Cruz, localizada neste município, onde gera emprego, renda para as famílias de Açu, em especial ao distrito de Lajeado Alto. Agradecer os colegas pelo apoio. Em seguida, o vereador Gésio falou do colega Dailton pode contar com seu apoio, porque essa homenagem é justa e que a Fazenda Santa Cruz só veio para contribuir com emprego e renda para o nosso município. Continuando, o vereador José Antônio parabenizou o vereador Dailton pela honraria. Homenagem aos empresários Daniel e Fernando da Fazenda Santa Cruz com o título de cidadão. Falou também dos relevantes serviços prestados ao senhor João do Laboratório, que merece ser homenageado pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Em seguida, o vereador Cláudio Honor falou que o município cresceu muito com a Fazenda Santa Cruz, onde tem o privilégio de conhecer. Falou que os senhores Daniel e Fernando merecem esse título de cidadão iaçuense. Continuando, o vereador Gilvan elogiou muito o colega Dailton por essa ação, onde incentiva muitos empresários a gerar emprego para o município. Disse que o colega tem o seu apoio nesse projeto de resolução. Comentou que é preciso uma sessão solene para a entrega de outros títulos que já foram aprovados nesta casa e até o momento não foram entregues. Parabenizou o vereador Dailton pelo caráter e personalidade, onde puxou seu pai, Deoclésio, que é um homem íntegro. Logo após, o senhor presidente também parabenizou o autor do projeto pela homenagem aos senhores Daniel Bispo e Fernando Carvalho, e que tem certeza que a casa vai votar por unanimidade. Logo após, foi submetido em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentada uma indicação de autoria do vereador Gésio, solicitando melhorias para o município. Seguindo para o senhor presidente, franqueou a palavra, fazendo uso. O vereador Dailton agradeceu a todos pela votação unânime ao projeto de resolução. Seguindo, o vereador Edivan agradeceu a gestão pela reforma da escola do São João. Continuando, o vereador Jodival falou a respeito da distribuição de água da zona rural, elogiou o trabalho do senhor Rudival, falou a respeito da saúde e disse que o diretor do hospital pediu demissão. Acredita que o prefeito e a secretária, senhora Erotido, tragam uma pessoa que tem autonomia para dirigir os trabalhos na direção do hospital, porque tem problemas de saúde que as pessoas têm que ser atendidas com urgência. Em seguida, o vereador Gilberto falou que depois que o senhor Rude assumiu a distribuição da água, pararam mais as reclamações. Falou que Iaçu tem pessoas competentes para assumir qualquer trabalho na cidade, não é preciso trazer pessoas de fora. E que isso foi promessa do prefeito em Palanque. Cobrou a construção da capela do cemitério Faustino, que mandaram demolir, e aqui até estava feita e até o momento não fizeram. Assim que a pavimentação de ruas no referido distrito, que precisa também ser em seguida. O vereador José Antônio falou a respeito dos cemitérios e que na LDO consta a reforma de todos os cemitérios do município. É preciso continuar cobrando. Parabenizou a equipe de esporte pelo trabalho que vem realizando no campeonato. Fez elogio ao senhor Laércio, secretário de Ação Social, pelo trabalho que, na medida do possível, está atendendo todas as demandas. Continuando, o vereador Raimundo falou que o esporte está bem representado, parabenizou a equipe pelo campeonato, disse que o ser diretor do hospital é preciso ser uma pessoa que reside no município, que conhece a necessidade da população e que tem autonomia para trabalhar. Parabenizou a gestão pelo trabalho que vem realizando. Continuando, o vereador Gilvan falou que a sessão foi proveitosa com a apresentação dos títulos de cidadão, os senhores Daniel e Fernando da Fazenda Santa Cruz. Comentou sobre os requerimentos que foram encaminhados para a secretária de Educação e Saúde e até o momento não obteve resposta. Falou que são os vereadores que votam
nesta casa e não estão tendo respeito por parte de alguns. Falou que é justo dar emprego às pessoas da cidade, porque tem pessoas qualificadas, não é preciso trazer de outra cidade. Citou vários benefícios que o ex-prefeito Maurílio conseguiu para Iaçu, pediu à secretária de saúde que permaneça a ambulância grande no hospital e não na garagem. Disse que até o momento não foi instalado o aparelho de raio-x que veio para o hospital. Pediu que a senhora Heró veja um técnico para resolver este problema. Em seguida, o vereador Gésio comentou sobre a indicação apresentada, agradeceu ao prefeito e ao secretário Cássio pelo conserto da estrada que ele iria a sua Lajeado Alto. Falou que a Ascom está de parabéns e que o mesmo anda de mãos dadas com o deputado Jorge Sola para continuar conseguindo benefício para o município. Continuando, o vereador Cláudio Novo falou também do trabalho do senhor Rude, que vem desempenhando muito bem. Disse que realmente o hospital precisa de um diretor que reside em Iaçu para ver os problemas da população diariamente. Falou que o prefeito foi eleito para fazer os trabalhos e que os vereadores estão aqui para aprovar os projetos de leis. Logo após, o senhor presidente parabenizou os festejos juninos, em especial São João, nos bairros, porque nunca foi feito essa festa antes. Disse que as estradas estão sendo patroladas, falou que o prefeito vai ver uma pessoa para assumir a direção do hospital, concorda que seja da cidade, comentou sobre também a escola que vai ser construída na Rubens Reis, com 13 salas de aula, e que será um grande avanço para o nosso município. Finalizando, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Sala das Sessões, 12 de junho de 2023. A ata está em discussão, está em votação. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Autoriza a senhora Adneide a fazer a leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia. Em cumprimento ao que determina o regimento interno desta Casa, faz publicar a seguinte pauta da ordem do dia para a 4ª sessão extraordinária em período de recesso do dia 5 de julho de 2023. Primeiro, leitura do relatório da Comissão Processante e julgamento referente ao processo administrativo disciplinar número 1/2023, em desfavor do vereador Gilvan Freitas Sampaio. Quero saudar a todos neste dia 5 de julho de 2023, a todas as autoridades presentes, a todos os cidadãos da comunidade civil de nossa cidade. Quero saudar ao senhor Nian, frequentante assíduo, não pode deixar de pautar. Quero saudar o senhor Ronaldo Ramos e todos os donos jornalistas de nossa cidade e região. Saudar os assessores parlamentares que se encontram presentes. Saudar os moradores do distrito de João Amaro. Saudar os moradores do distrito de Lajeado Alto, da zona rural, enfim, todos. E bom dia aos nobres pares, que essa semana seja repleta de paz, harmonia e que continuemos o trabalho que cada parlamentar que se faz presente vem fazendo há anos para o bem-estar da nossa comunidade. A todos que estão nos assistindo, inclusive saudar também a todos que estão nos assistindo pela plataforma Facebook, né? Nosso Brasil, nossa cidade, do mundo, inclusive. Quero informar, na qualidade de presidente da Casa, que hoje, essa sessão extraordinária do dia 5, vamos julgar o processo administrativo 001 de 2023, movido contra o vereador Gilvan Freitas Sampaio, pela denúncia formulada pelo eleitor morador de Iaçu, senhor Alisson Almeida de Jesus.
Diante disso, a comissão processante concluiu a instrução do processo e trouxe o relatório final para a leitura do plenário. Desculpa. O Decreto-Lei 2001 de 1967, que possui o rito deste procedimento, diz o seguinte: o rito que temos que cumprir. Na sessão de julgamento, serão lidas todas as peças requeridas por qualquer um dos vereadores e pelos denunciados. E a seguir, o que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo de 15 minutos, um de cada vez. E ao final, o denunciado ou seu procurador, o advogado, terá no máximo 2 horas para produzir a sua defesa oral. Vamos anunciar os passos que nós temos que seguir para que todos que estão nos assistindo, que estão no plenário, entendam como está feito isso no rito, acompanhando todo o decreto-lei. Primeiro, leitura do parecer final da comissão processante. Segundo, leitura de qualquer peça do processo a pedido dos vereadores ou do denunciado do processo, peça do processo. Possibilidade de manifestação dos vereadores por 15 minutos, cada um. Defesa oral do denunciado ou do seu advogado por 2 horas, como está no decreto-lei. Passaremos à votação secreta, seguindo o artigo 206, inciso 4º, do Regimento Interno, decidindo pela cassação ou pela absolvição do denunciado. O quórum para a cassação do mandato do denunciado é de 2/3 dos vereadores. Seguindo o rito, eu vou solicitar ao presidente da comissão, senhor Gésio Couto Rocha, né, que inicie os trabalhos. Por gentileza, senhor Gésio. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, quero saudar aqui o amigo Ronaldo Ramos, radialista da Diamantina FM, saudar e também agradecer ao apoio da Polícia Militar, que está aqui no ambiente para manter a ordem e prestando esse apoio nesse momento importante que essa casa está precisando. Também quero saudar o nosso amigo Nian, né, representante aqui da população também, né, um frequentante assíduo dessa casa que vem acompanhando os trabalhos dos vereadores aqui na Câmara. E assim saudo aos demais presentes. Quero também saudar a todos que nos assistem através da plataforma do Facebook dessa casa. Você que está em suas casas, no seu trabalho, em outros municípios, né, que está nos acompanhando nesse momento. Meu bom dia a cada um de vocês. Senhor presidente, hoje foi marcado, né, a sessão de julgamento do processo administrativo 001 de 2023, em face do vereador Gilvan Freitas Sampaio. Por gentileza. Então, senhor presidente, como hoje, né, está marcado a sessão de julgamento do processo administrativo disciplinar 001 de 2023, em face do vereador Gilvan Freitas Sampaio. A pauta foi divulgada no Diário Oficial no dia 30/6 de 2023. A intimação também foi publicada e enviada para o senhor Alisson Demóstenes, advogado de defesa do senhor Gilvan, assim também como foi notificado o senhor Gilvan Sampaio na mesma data, através do WhatsApp, inclusive
quem fez a notificação fui eu, como presidente da comissão. Sentei com os demais membros, o senhor Erinaldo, membro da comissão, o senhor Raimundo, como relator da comissão. Nós sentamos e enviei a notificação e em momento nenhum tivemos resposta. A intimação dos atos do processo também foi enviado através do e-mail para o senhor Alisson, advogado de defesa do senhor Gilvan, para a sessão que ocorreria na data de hoje. Além disso, os servidores dessa casa também se dirigiram até a residência do vereador Gilvan e no seu comércio e também não encontraram. Se dirigiram também até a cidade de Itaberaba, no escritório do senhor Alisson Demóstenes, advogado de defesa do acusado, na segunda-feira, para fazer a intimação pessoal. Então tentamos todos os tipos de notificação, através de e-mail, através do WhatsApp e de forma pessoal, e não conseguimos notificar as partes. Então, senhor presidente, a nossa comissão, processante, ela vem cumprindo os ritos legais, vem cumprindo com a lei, cumprindo esse dever processual, e nesse momento a gente vê que o denunciado também não compareceu na sessão, nem ele, nem seu advogado. Então, vou pedir que o senhor possa, nomear um advogado dativo para que faça a defesa técnica do senhor Gilvan Sampaio, para que não venha a ter qualquer tipo de alegação para dar nulidade ao processo de votação que vai ocorrer aqui hoje. Preciso ouvir agora a fala do senhor presidente da comissão, o vereador Gésio Rocha. Vereador, presidente da comissão, prezando pela garantia de ampla defesa, de acordo com o Decreto-Lei 201, e ciente de que o mesmo intima o vereador Gil Sampaio não se faz presente e nem enviou o seu advogado. Portanto, atendido o seu pedido, como presidente da comissão, quero aqui nomear um advogado dativo para que explane a sua defesa, cumprindo o decreto-lei do direito de ampla defesa. Já se encontra aqui presente, inclusive, quero convidar o senhor doutor Elinésio Lopes dos Santos Filho, de OAB número 61007, para fazer a sustentação oral do vereador Gilvan, no qual ele não se encontra presente, e nem o seu procurador. Por gentileza, doutor, se faça presente, está convidado a subir ao plenário. Peço à senhora secretária que conste em ata, que o senhor foi convidado para fazer a sustentação oral como advogado dativo, o senhor Elinésio Lopes dos Santos Filho, de OAB 61007. Parecer tem que ser lido agora. Não, depois. Parecer não. Não. Depois. Por gentileza, senhor Elinésio. Bom dia a todos. Eu, Elinésio Lopes dos Santos Filho, de OAB 61007, exercendo a função de advogado dativo no processo administrativo sob o número 001/2023, que trata da cassação de mandato do vereador Gilvan Freitas Sampaio, devidamente constituído, conforme os preceitos legais, ratifica a defesa e alegações finais apresentadas pelo denunciado nos próprios termos, pede e espera deferimento. Sem mais, presidente. O
senhor Alisson, o senhor Elinésio, já feita a conclusão? A defesa dativa reitera os termos da defesa apresentada pelo então vereador e as alegações finais também apresentadas nos próprios termos, pede e espera deferimento. Muito obrigada, senhor Elinésio, pela sustentação já feita em plenário. Pode, se Vossa Excelência, retornar a seu lugar e fica convidado para permanecer ao término da sessão. Sendo assim, peço a leitura do relatório do processo administrativo e concedo a palavra para fazer a leitura do relatório final ao senhor Raimundo Gonçalves, relator da comissão processante. Por gentileza, usa o microfone, né? Que Vossa Excelência, como relator da comissão, faça a leitura do relatório final, por gentileza. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos que se encontram nessa casa. Senhor presidente, o senhor pode estar designando, devido... Ainda estou aqui com o resto da virose aqui, entendeu? E não estou bem aqui de saúde ainda, a garganta. O senhor pode estar designando aqui a comissão para estar lendo aqui, por gentileza. Porque estou tossindo muito, entendeu? Se não puder, se eu sou no liberal, mesmo vou ler. Ok, o vereador relator, o senhor Raimundo, se encontra com dificuldade porque saiu, né, de uma crise de gripe há pouco tempo, e nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir a palavra para cada vereador, se quiser fazer, né, o pronunciamento, né, de 15 minutos, está aberta a palavra. Então, acatando o pedido do vereador relator da comissão, senhor Raimundo, eu vou pedir ao primeiro secretário da mesa que faça a leitura do relatório final. Por gentileza, senhor José Antônio Dias Leite. No púlpito, Neto. Senhor presidente, primeiro... Por que Vossa Excelência não passa para o membro ou para o presidente da comissão? Porque isso aqui é um trabalho da comissão processante. Se Vossa Excelência estiver disposto, eu posso passar. Fica em cabide, Vossa Excelência. Então, seria interessante para o membro ou para o presidente da comissão. Então passo a leitura do relatório final para o vereador presidente, Gésio Couto Rocha, que use o púlpito para fazer as considerações. Microfone para ele. Obrigado, senhor presidente. Parecer final, processo administrativo disciplinar 001/2023. Denunciante Alisson Almeida de Jesus. Denunciado vereador Gilvan Freitas Sampaio.
advogado Alisson Demote Lima de Souza, OAB Bahia 16464. Trata-se de denúncia por infração político-administrativa formulada pelo senhor Alisson Almeida de Jesus, eleitor do município de Açu, em face do vereador Gilvan Freitas Sampaio, eleito para a legislatura de 2021 a 2024 pelo partido PSD, recebida na Câmara Municipal na data de 17 de abril do ano de 2023, diz o denunciante que na sessão legislativa do dia 12 de dezembro de 2022, o denunciado teria agido de forma contrária à lei, tumultuando os trabalhos da Câmara de forma agressiva, com a intenção de impedir a reeleição do presidente da Casa para a mesa diretora do biênio seguinte. Afirmou na denúncia que o denunciado teria dito em sessão que o então presidente da comuna teria burlado e fraudado a sua chapa para concorrer à reeleição na mesa diretora, afirmando que a lei orgânica do município de Açu não autorizava a recondução do presidente para o biênio subsequente. Após os vereadores não terem aceitado os argumentos do denunciado, que este se retirou da sessão e se dirigiu ao Fórum Municipal na busca de uma decisão para anular a sessão de eleição da mesa diretora, que o denunciado gravou vários vídeos e divulgou no WhatsApp dizendo que a eleição da mesa diretora seria uma fraude. Disse ainda o denunciante que o denunciado enganou até mesmo a justiça com argumentos falsos, dizendo que a lei orgânica não autorizava o presidente se reeleger, juntando de propósito uma lei desatualizada. Que o denunciado já havia sido vereador por 3 mandatos e conhecia plenamente a lei orgânica do município e a emenda a esta lei que autorizava a reeleição da presidência já havia sido publicada há mais de 20 anos atrás. Disse que no mesmo dia a Justiça defez da decisão por verificar que o vereador denunciado havia utilizado de argumentos falsos para enganar o judiciário. Por fim, disse que o denunciado não poderia sair impune, pois agiu com falta de decoro e de forma incompatível com a dignidade da Câmara Municipal. Citou o número do processo judicial, instruiu a denúncia com a cópia da petição inicial do referido processo, decisão liminar que suspendeu a eleição da Câmara Municipal e decisão que revogou a primeira. Cópia da emenda à Lei Orgânica Municipal, ata da sessão legislativa do dia 12 de dezembro de 2022 e transcrição da fala do denunciado no dia da sessão. Recebida a denúncia pela Câmara, o vereador presidente publicou no Diário Oficial da Comuna, no dia 19 de 4 de 2023, edital de convocação para a sessão do dia 24 de 4 de 2023, oportunidade em que seria feita a leitura da representação e procedida a votação acerca do recebimento da mesma. Na sessão do dia 24 de 4 de 2023, o plenário da Câmara Municipal, composta por 11 edis, votou pelo placar de 7-2 pelo recebimento da denúncia. Oportunidade em que foi sorteada a comissão processante com 3 vereadores, os desimpedidos, elegendo desde logo o presidente e o relator. Deste modo, foi publicada a portaria 033/2023, constando como membros da comissão processante os vereadores Gésio Couto Rocha, presidente, Raimundo Gonçalves da Silva, relator, e Erinaldo Nascimento Sodré, membro. A comissão, então, recebeu os autos da Secretaria da Casa na data do dia 28 de abril de 2023, determinando que fosse juntado aos autos cópia do título de eleitor do denunciante e a ata da sessão legislativa do dia 24 de abril de 2023. Passo seguinte, determinou-se a notificação do denunciado para apresentar a defesa prévia no prazo de 15 dias, indicando as provas que pretendia produzir e arrolar-se testemunhas até o máximo de 10 dias. Ressalvou-se ainda a possibilidade de nomeação de defensor dativo, caso este não constituísse defesa técnica. No dia 2 de maio de 2023, o denunciado foi formalmente notificado, assinando um termo de recebimento da denúncia e cópia dos autos. Em 10 de maio de 2023, o denunciado apresentou tempestivamente sua defesa preliminar, assistido por advogado particular regularmente constituído.
Na defesa, agiu o denunciado está sendo vítima de perseguição política do prefeito municipal de Açu, visto que tem utilizado da tribuna da casa para expor as mazelas do governo municipal, aduziu que obteve dificuldades para realizar o protocolo de petição no dia 26 de abril de 2023, tendo que seu patrono se dirigir à comuna para realizar o auto. Afirmou que o denunciante é pobre e trabalha como mecânico no município, não possuindo condições de ter uma empresa com capital social de R$700 mil, que havia firmado contrato com o município de Açu. O denunciado juntou áudios de conversas de WhatsApp, onde o vereador Gilberto Fernandes Dias teria afirmado que o processo de cassação seria forjado pelo prefeito municipal em parceria com a Casa Legislativa no intuito de perseguir o denunciado. Afirmou que, por esse motivo, o processo estaria em claro desvio de finalidade. No mérito, o denunciado afirmou que o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Argumentou que solicitou a servidora Edneide Rocha da Silva acerca das emendas à lei orgânica do município e teve informação de que não havia emenda ao artigo 29 da lei orgânica do município, que vedada a recondução da mesa diretora para a legislatura seguinte. Afirma que juntou ata notarial, a qual atestou não haver emenda à lei orgânica, que alterava o artigo 29 da lei orgânica do município, no site do Tribunal de Contas do município. Aduziu que não agiu de má-fé em tentar medida judicial com a finalidade de obstar a reeleição do presidente da casa junto à mesa diretora. Afirmou que o vereador Gilberto Fernandes Dias, mesmo tendo ajuizado a ação em conjunto com o denunciado, não havia sido representado junto a esta casa. Ao final, requereu a oitiva do denunciante de 9 testemunhas arroladas, bem como pugnou pelas juntadas de documentos. Requereu também fosse oficiado ao município de Açu para que fornecesse cópia integral de procedimentos licitatórios, bem como a empresa GB Transportes, para que fornecesse listagem de equipamentos, funcionários e outras informações. Por fim, solicitou que fosse oficiado o setor de tributos municipais para informar as notas fiscais emitidas pela empresa GB Transportes e pugnou pela intimação de todos os atos processuais e realização de sustentação oral. Os autos foram, então, devolvidos à comissão processante para emissão de parecer pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia nos moldes do artigo 5º, 3º do Decreto-Lei 201/67. Em 12 de maio de 2023, a comissão processante publicou no Diário Oficial da Câmara Municipal o parecer pelo prosseguimento da denúncia, oportunidade em que foi designada audiência de instrução para o dia 30 de maio de 2023 e procedida a intimação das partes envolvidas. No dia 26 de maio de 2023, houve deferimento de medida liminar no mandado de segurança impetrado pelo denunciado Gilvan Freitas Sampaio, que determinou a suspensão do presente processo administrativo, restando prejudicada a audiência de instrução anteriormente designada. Na data de 31 de maio de 2023, houve deferimento de medida liminar recursal em agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de Açu, processo determinando o regular prosseguimento do processo administrativo, consignou-se em despacho que foi feito, restou suspenso entre os dias 26 a 31 de maio de 2023. No dia 1º de junho de 2023, o processo administrativo foi então retomado com a designação de nova audiência de instrução marcada para o dia 7 de junho de 2023, tendo esta sido devidamente realizada pela comissão processante e partes interessadas. Em audiência foram ouvidas testemunhas arroladas pelo denunciado, sendo estas Nix Duarte Muniz Ferreira, Cadson Antônio do Rego, Neuto Souza Sobrinho, Caira Queiroz Guimarães. O denunciado, ao proceder sua oitiva, preferiu permanecer em silêncio, entretanto, as perguntas dirigidas à parte constaram em ata.
O denunciado, através do seu advogado, fez uma série de requerimentos em audiência de instrução, tendo a comissão analisado os mesmos de forma escrita, proferindo despacho em 16 de junho de 2023, publicando o ato em diário oficial, intimando as partes envolvidas para apresentação de alegações finais no prazo de 5 dias. O denunciado apresentou as razões finais na data de 26 de junho de 2023, em 10 laudas, anexando ainda documento extraído da ação judicial. Feito o breve relatório, passa-se ao exame de mérito da matéria. Analisando a conduta narrada pela denúncia, entendemos que esta se amolda ao conceito do artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 2001/67, que diz, artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Analisando de forma objetiva, a conduta do denunciado teria se dado com o tumulto dos trabalhos da Câmara com intenção de impedir a reeleição do presidente da Casa para a mesa diretora no biênio seguinte. Disse o denunciado, em sessão, que o então presidente da comuna teria burlado e fraudado a sua chapa para concorrer à reeleição na mesa diretora, afirmando que a lei orgânica do município de Açu não autorizava a recondução do presidente para o biênio subsequente. A fala do vereador denunciado em sessão foi degravada às folhas 92 e 93, sendo importante transcrever algumas frases que comprovam a acusação da denúncia. Artigo 29. Não queira atropelar aqui, que você não está vendo nenhum vereador otário aqui não. Aqui é vereador que lê e que entende as leis. O senhor não pode ser candidato. Já entramos com ação cautelar e sua eleição não tem validade. E vocês que assinaram a chapa hoje, vocês cometeram um grande erro que pode ser corrigido nesse momento. O atual presidente da Câmara burlou, fraudou a chapa dele. A prova está aqui. Vou mostrar para vocês que as provas estão aqui. Eu quero chamar a atenção das pessoas que estão aqui, que o presidente desta casa não pode ser reconduzido para a presidência, tendo em vista que a lei orgânica do município ela não permite a recondução do presidente na mesma legislatura. O que é mesmo a legislatura? Portanto, senhores e senhoras, o presidente desta casa não pode ser reconduzido ao cargo de presidente. Senhor presidente, só para concluir, leia a ação cautelar que nós entramos contra o presidente. Eu quero chamar a atenção dos vereadores. Vocês, vereadores, assinaram um documento onde o presidente burlou, fraudou um documento aqui. Vocês podem responder. Essa eleição, senhores vereadores, essa eleição não tem validade nenhuma. Ela não tem validade. Não pode se reconduzir um presidente que não tem competência, não lê o regimento interno, não tem conhecimento, não pode ser reconduzido. A anulação dessa eleição ocorre em algumas horas. Daqui a meia hora, o senhor não pode ser reconduzido. Vocês, vereadores, assinaram um documento fraudado. Pode pegar para vocês. Ressalta-se que a defesa não negou as acusações ou impugnou os documentos das folhas 92 e 93, tendo o denunciante cumprido o ônus processual de comprovar documentalmente o fato alegado na peça inaugural, qual seja de que o denunciado tumultuou a sessão legislativa e acusou o presidente da casa de burlar e fraudar a chapa candidata à mesa diretora. Aliado a este fato, a denúncia alega ter havido infração político-administrativa, uma vez que o denunciado ajuizou o processo contra a própria Câmara de Vereadores, utilizando de argumentos falsos, afirmando que a lei orgânica não autorizava o presidente se reeleger, juntando de propósito uma lei desatualizada e obtendo decisão liminar favorável para a suspensão da eleição da mesa diretora, que veio a ser revogada no mesmo dia. Disse que o denunciado já havia sido vereador por 3 mandatos e conhecia plenamente a lei orgânica do município e a emenda a esta lei que autorizava a reeleição da presidente já havia sido publicada há mais de 20 anos atrás, tendo usado expediente proposital para ludibriar o judiciário.
sobre este ponto de vista, necessário mais uma vez transcrever a fala do denunciado na sessão legislativa do dia 12 de dezembro de 2022, folhas 92 e 93 dos autos. Não vamos atropelar as coisas aqui não, que eu não vou comer reggae nenhum do senhor aqui. Palhaço, não, me respeite, não sou palhaço não. Sou idiota, eu, vereador Gil Sampaio, estudante do regimento interno e da lei orgânica que sou. Antes, senhor presidente, vereador, este por terceiro mandato, me lembro que quando me elegi vereador a primeira vez, o primeiro vereador que teve aqui na casa foi o vereador Gil Sampaio. Chamei Neide e disse, me deu o regimento interno e a lei orgânica do município no dia que eu assumi. Eu já tinha lido o regimento interno e a lei orgânica de frente para trás e de trás para frente. Diante do cenário, o vereador denunciado assumiu perante o plenário da casa que tinha pleno conhecimento da lei orgânica e do regimento interno da Câmara, sendo vereador pelo terceiro mandato e por isso já havia estudado a lei orgânica por diversas vezes, conhecendo integralmente seu teor. A conclusão que se chega é que a denúncia possui pleno fundamento, pois demonstrou que o denunciado, apesar de ter conhecimento da legislação do município, intentou ação judicial contra a própria Casa de Leis, utilizando de norma revogada, a qual, pelas suas palavras, tinha pleno conhecimento e respeito. As alegações da denúncia foram, então, corroboradas por provas documentais que demonstram haver, pelo menos em tese, uma infração política administrativa por parte do denunciado, sendo esta proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. A defesa do denunciado alega vício no processo administrativo, aduzindo que este, em verdade, foi movido como forma de perseguição política do prefeito municipal, com vistas a impedir que o vereador fiscalizasse o erário público. Alegou que o denunciante é pessoa pobre e que trabalha de mecânico, entretanto, possui empresa com capital social de R$700 mil, que venceu a licitação na Prefeitura Municipal de Açu. Alegou ainda que o vereador Gilberto Fernandes Dias enviou áudios pelo aplicativo de WhatsApp, corroborando que o presente processo teria sido forjado pelo prefeito juntamente com a parte da Casa Legislativa. Então, somente por o denunciado se encontra exercendo a nobre missão de fiscalizar o erário público ao bem do povo de Açu e para evitar desvio do dinheiro que deveria ser utilizado com parcimônia e justeza. A tese defensiva, entretanto, carece de qualquer tipo de prova. Inicialmente, a defesa não juntou ao processo qualquer tipo de denúncia que tenha sido feito pelo denunciado. As folhas 816 e 817 e expressamente respondeu: não tenho interesse no julgamento ou resultado do processo, que não conhece o senhor Alisson, denunciante nesse processo, não conhece Alisson e não pediu para que eu mesmo fizesse tal denúncia, não tem nenhum interesse no processo contra o vereador Gil Sampaio. A parte denunciante não obteve êxito em fazer prova contrária, no sentido comprovar o liame entre a interferência do prefeito municipal e o desvio de finalidade do processo administrativo. O STF, no julgamento, através do voto do ministro Edson Fachin, já havia sinalizado em relação aos processos políticos administrativos que o desvio de poder em processo de natureza jurídico-política não pode ser confundido com inimizades ou disputas próprias no mundo da política, pois essas não caracterizam ofensas ao exercício de nenhuma competência legal. Assim mesmo, não tendo o denunciado comprovado qualquer tipo de perseguição política nos autos dos processos, capaz de macular formalmente o procedimento, o Supremo Tribunal Federal já havia assentado que disputas próprias do mundo da política não podem ser entendidas como desvio de poder em processo de natureza político-administrativa, o que torna plenamente rígido o presente processo administrativo. De mais a mais, também não comprovou o denunciado qualquer tipo de perseguição sofrida pelos membros dessa casa, não demonstrou minimamente que o processo foi alçado com qualquer tipo de desvio de finalidade, como sustentado na defesa. Ademais, sobre o suposto vício de finalidade do presente processo administrativo, o desembargador relator do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo, já havia se manifestado no sentido de que tal matéria trata de mérito administrativo, sendo matéria de caráter interna corpórea da Câmara Municipal.
Lado outro, o pronunciamento judicial objurgado determinou suspensão do processo administrativo número 01/2023 na Casa Legislativa, fez referência a possível desvio de finalidade na instauração do processo administrativo, ao fundamento de que a Casa Legislativa e o denunciante seriam instrumentos do chefe do Poder Executivo Municipal. Depreende-se que a questão diz respeito ao mérito administrativo, assim sendo, é inconteste que o procedimento que visa apurar infração político-administrativa, a competência do Poder Judiciário restringe-se aos aspectos formais, bem como à observância do devido processual legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que, conforme demonstrando prima facie, denota-se pela observância do regramento legal. Ressalte-se que a apreciação da motivação do ato não se confunde com o mérito administrativo, sendo que aquela exteriorização do motivo que legitima o ato administrativo, sendo obrigatória quando o ato ostenta cunho vinculativo, situação contida dos autos, impede salientar a existência de atendimento no sentido de que todos os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles vinculantes ou discricionários. O denunciado também invoca em sua defesa, no artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, consubstanciado na inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. A chamada imunidade parlamentar, como é sabido, é uma prerrogativa dos membros do Poder Legislativo. Entretanto, tal garantia constitucional não é absoluta e não retira da própria Casa de Leis a prerrogativa de repreensão da conduta em seu âmbito interno, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. Constitucional, recurso extraordinário, inviolabilidade civil das opiniões, palavras e votos de vereadores, proteção adicional à liberdade de expressão, afastamento da reprimenda judicial por ofensas, manifestações no exercício do mandato e na circunscrição do município, provimento do recurso, vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este apoiou a corrupção, a ladroeira, a sem-vergonhice, sendo pessoa sem dignidade, sem moral, observância, no caso dos limites previstos no artigo 29, inciso 8 da Constituição, manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do município, a interpretação da locução no exercício do mandato deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros poderes e o debate político. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial, imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. A ausência do controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares que podem ser repreendidas pelo Legislativo. Provimento do recurso com fixação em repercussão geral da seguinte tese, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato. Os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Conforme decidido pelo STF e demais tribunais pátrios, a imunidade parlamentar alcança o âmbito judicial, não obstando que a Casa Legislativa, de forma independente, analise a conduta e sancione o parlamentar no seu âmbito próprio. Assim, resta afastada a alegação da defesa nesse aspecto. O denunciado também assevera que não houve má-fé no ajuizamento da ação judicial, utilizando de lei orgânica revogada uma vez que consultou a servidora Edneide Rocha da Silva acerca das emendas à lei orgânica do município e teve informação da mesma que não havia emenda ao artigo 29 da lei orgânica do município.
que é vedada a recondução dos membros da mesa diretora aos mesmos cargos para o segundo biênio da mesma legislatura. A defesa, entretanto, não arrolou referida a servidora como testemunha no feito, muito menos trouxe qualquer documento que atestasse que não lhe foi fornecida a emenda lei orgânica do município ocorrida no ano de 2002. Como o próprio denunciado disse em sessão, este era pleno conhecedor das normas internas da Casa e da lei orgânica do município de Açu, tendo sido vereador por 3 mandatos, conhecendo a legislação de frente para trás e de trás para frente, o que só ratifica o caráter propositado da ação judicial com o documento ultrapassado e a intenção de ilegitimamente frustrar o resultado da eleição da mesa diretora para o biênio 2023-2024, configurando posicionamento incompatível com a dignidade da Câmara. Quanto ao fato de o vereador Gilberto Fernandes Dias ter ajuizado a mesma ação junto com o denunciado e não ter sido arrolado no polo passivo deste procedimento, a decisão do dia 16 de junho de 2023, que analisou os requerimentos feitos em audiência de instrução, já tratou da matéria e explicitou de maneira fundamentada as razões que obstam a inclusão de outro edil neste mesmo processo administrativo, seguindo o regramento do Decreto-Lei 2001/67. Em sede das razões finais, o denunciado reiterou a matéria de defesa, aduzindo que a comissão processante não teria buscado a verdade real, pois teria indeferido o envio de ofício à Prefeitura e à empresa GB Transportes, bem como os 2 servidores da Prefeitura Municipal não compareceram à audiência de instrução, importando em cerceamento do direito de defesa. Em relação aos argumentos narrados, é necessário retificar que as provas e requerimentos foram analisadas de forma fundamentada na decisão do dia 16 de junho de 2023, inexistindo qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa, sendo esta uma mera irresignação do denunciado, despida de fundamentação, quanto à ausência de comparecimento das testemunhas, do Parlamento, maculando o comportamento do bônus. Desta linha, não destou ao mestre das arcadas, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, para quem é atentatória ao decoro parlamentar, a conduta que fira aos padrões elevados de moralidade necessários ao prestígio do mandato, à dignidade do Parlamento. E é exatamente por essa razão também que só ele, o Parlamento Municipal, no exercício de tipo poder censório, tem como competência para decidir qual conduta considera ofensiva à sua honra objetiva e qual conduta reputa admissível, tolerável. Este juízo, portanto, em cada caso concreto, daquilo que seja ou não incompatível com o decoro parlamentar, é exclusivo da Casa do Poder Legislativo, sem nenhuma interferência de qualquer outro poder, incluindo-se o Poder Judiciário. Analisando os autos e as provas juntadas no curso de instrução processual, vislumbra-se de forma inconteste ter o denunciado ingressado com ação judicial para obstar a eleição da mesa diretora ocorrida em 12 de dezembro de 2022, juntando a legislação já revogada há mais de 20 anos, sobretudo diante do fato de que o denunciado já havia sido vereador por 3 legislaturas, sendo conhecedor do arcabouço legal que rege este município e esta Casa de Leis. Em paralelo, mesmo tendo ingressado com ação judicial, tentou tumultuar a sessão legislativa com acusações e ofensas, no sentido de que a chapa de outro edil havia sido fraudada e burlada, o que não condiz com a ética e moralidade que deve permear a conduta pública de um representante do Legislativo. Vale da mais
uma vez, a transcrição das falas do denunciado na sessão legislativa de 12 de dezembro de 2022, que comprovam as acusações feitas na denúncia. Palavras do vereador Gilvan Sampaio na sessão do dia 12 de dezembro de 2023. O atual presidente da Câmara burlou, fraudou a chapa dele. Em prova está aqui, vou mostrar para vocês que a prova está aqui. Eu quero chamar a atenção das pessoas que estão aqui, que o presidente desta casa não pode ser reconduzido para a presidência, tendo em vista que a lei orgânica do município, ela não permite a recondução do presidente na mesma legislatura, o que é mesmo a legislatura. Não vamos atropelar as coisas. Aqui, não, eu não vou comer reggae nenhum do senhor. Aqui, palhaço não, me respeite, não sou palhaço, não sou idiota. Eu, vereador Gil Sampaio, estudante do regimento interno e da lei orgânica, eu sou. Antes, senhor presidente, vereador, este foi o terceiro mandato, me lembro que quando me elegi vereador, a primeira vez, o primeiro vereador que teve aqui na casa foi o vereador Gil Sampaio. Chamei nele e disse, me deu o regimento interno e a lei orgânica do município no dia que eu assumi. Eu já tinha lido o regimento interno e a lei orgânica de frente para trás, de trás para frente. A atitude dissimulada do denunciado mostra indubitavelmente que este tinha pleno conhecimento da legislação municipal e, mesmo assim, de forma propositada, anuiu com o ajuizamento de ação contra a Câmara Municipal, utilizando-se de uma norma revogada para embasar seu pleito. Não bastasse o ajuizamento da ação, intimidou de forma vexatória colegas de parlamento, afirmando que estes teriam participado de chapa fraudulenta, quando, em verdade, todos os atos praticados foram legítimos e reconhecidos como regulares pela Justiça Estadual. A instrução processual demonstrou que o denunciado agiu em desacordo com o decoro parlamentar, pois causou repercussão social, local e atraiu para a Casa de Leis a imagem de ter coadunado como uma eleição interna fraudulenta, o que estigmatiza ainda mais a imagem e respeitabilidade dos seus membros, sobretudo atualmente, onde a classe política anda tão desacreditada pela população. Ainda mais quando disseminada uma informação falsa a respeito da legalidade do procedimento realizado pela edilidade. Em uma sociedade atual, onde a preocupação com a disseminação dos fake news está sendo constante a cada dia, mais levada à discussão pelo Estado e pela sociedade, não se pode conceber que o denunciado tenha utilizado de expediente falso para obter finalidade ilícita. Como assentado pelo TSE no voto condutor que tornou inelegível o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a desinformação visa desacreditar o próprio regime democrático. Não foi diferente do que fez o denunciado no âmbito das suas condutas narradas na presente denúncia. Tentou, por meio de informações falsas, revogar uma lei há mais de 20 anos, desacreditar o processo democrático realizado pela Câmara Municipal de Vereadores, utilizando-se também do Poder Judiciário e ludibriando colegas do Legislativo em sessão, atingindo assim a própria respeitabilidade da Câmara de Vereadores e seus membros. Ora, se até mesmo o ex-presidente da República está sendo penalizado por veicular informações falsas, assim também incidirá o vereador municipal que não só utilizou de informações inverídicas, como tentou manipular o Poder Legislativo e o Poder Judiciário local, com vistas a invalidar um procedimento lícito que foi a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Açu, no intuito de beneficiar a si próprio. A honra objetiva foi atingida de forma irrefutável, já que a opinião pública, a sociedade civil não necessitam de provas concretas acerca de determinado episódio para que, analisando neste momento, nesse mesmo episódio, forme um juízo de desvalor sobre a confiabilidade e a respeitabilidade da Casa Legislativa, restaram abaladas diante do referido episódio, razão pela qual entende-se que a conduta do denunciado infringiu o artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei
2001/65. De alguma peça do processo indicando o número e página. Vereadores. Algum vereador se manifesta? Ao seu advogado, doutor Elinésio. Concedido ao advogado senhor Elinésio Lopes Santos para fazer uso da palavra no púlpito. Eu, Elinésio Lopes dos Santos Filho, OAB 61007, exercendo a função de advogado dativo do processo administrativo sobre o número 001 de 2023, movido contra o então vereador Gilvan Freitas Sampaio, devidamente qualificado nos autos, conforme os preceitos legais, vem perante essa tribuna reiterar todos os argumentos arguídos na defesa e nas alegações finais, acrescentando que o presente processo administrativo não se sustenta, porquanto a intenção do vereador não foi a de causar nenhum transtorno ao processo eleitoral, isto é, agiu na mais legítima boa-fé para a defesa do interesse do público. Conforme alegado na defesa, o presente procedimento nada mais é do que uma clara tentativa de calar o vereador conforme os seguintes fatos: impedimento de protocolo de defesa, o denunciante com suposta ligação com o então prefeito, denúncia realizada e recebida apenas contra o então denunciado, não incluindo o então vereador Gilberto Fernandes, conhecido como Babau, que encontrava-se como litisconsorte ativo do processo contra o então presidente da Câmara, ou seja, aquele que busca exercer o seu mandato com excelência, fiscalizando e denunciando irregularidades, que tenha conhecimento, pois esta é a sua função, encontra-se sendo ilegalmente processado pela presente causa. Vale frisar que os motivos constantes dos autos não são suficientes para cassar o mandato de um vereador, mandato este que foi conferido através do sufrágio popular. Caso essa comissão processante se debruce ao estudo do quanto arguido, verifica que este processo interno se encontra incontestavelmente maculado por vícios insanáveis, não havendo outro caminho senão o reconhecimento, a nulidade e desenvolver a questão ao presidente da Câmara Municipal de Açu para a inserção do vereador Gilberto Fernandes Dias, também autor da ação judicial, com nova votação pela admissibilidade da denúncia, cujo efeito deve ser uniforme aos litisconsortes da presente ação. Em tempo, reitera todas as alegações de desvio de finalidades incertas na defesa preliminar, bem como todas as alegações de cerceios de defesa incertas na instrução do presente feito. Termos, pede deferimento. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor Inésio. Peço ao senhor que se reconduza à sua cadeira. Abro a palavra aqui para algum vereador.